Tô de volta, o papo aqui é sobre jovens que amam escrever. Ó, a música que vocês acabaram de ouvir aqui da Atitude Santa é de autoria deles, hein? Bacana demais, parabéns. Andarei pela fé. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais do som. Quero saber o seguinte, você gosta de ler? Você sabia que metade da população brasileira se considera leitora? Mas é uma leitora, assim, bem preguiçosa, sabe? Olha só os dados. São quase 5 livros lidos por ano. Mas calma que não é bem assim. Desses 5, pouco menos da metade é terminado. Ou seja, começa a ler, não termina, para, enfim. O resto, né, é lido em partes. Ou seja, na prática, foram 2,5 livros lidos por ano no Brasil. Esses são dados da pesquisa Retratos da Leitura no nosso país, feita no ano passado pelo IBOP, a pedido do Instituto Pro Livro. Esse mesmo estudo mostrou ainda que 74% da população brasileira nunca comprou um livro. Você quer saber quais são as obras mais lidas no Brasil? Fica de olho, que vai passar aqui, ó, aqui embaixo, na sua tela, tá bom? Essa coisa de 74% nunca terem comprado um livro, quero saber a opinião de vocês. Os livros digitais, os e-books, eles ajudam a democratizar o acesso? Aquela pessoa que não quer carregar o livro, ela leva no tablet, é uma coisa bacana. O que você acha? São várias questões, assim, tem escritor que odeia, né, os e-books, tem ódio dos livros. Mas, assim, eu acho que a gente tem um problema de distribuição no Brasil. É um país muito grande, mas por esses dados que você passou, por ter tão pouca leitura, é aquela coisa, não vai vender tanto, é difícil distribuir, sai do Sudeste, enfim, é complicado isso. E eu acho que o e-book, ele vem para chegar a qualquer lugar. Ele chega em cidades que não tem livraria. Tem muitas cidades no Brasil que não tem livraria. Cidades grandes não têm livraria. Então, quando vem o e-book, ele está ali no seu celular, no seu tablet, no seu... Enfim, no que você tiver, no computador. E ele costuma ter um preço mais baixo do que o preço do livro físico, por questão, né, do material. Eu gosto, mas eu ainda prefiro o livro físico. Muita gente prefere. É, né? eu sou team físico. mas assim... Eu super apoio o e-book e acho ótimo. Tem uma outra questão também, o autógrafo, né? Como é que pega autógrafo no e-book? É uma questão importante para mim. Então, assim, mas de qualquer forma, eu acho que na questão da democratização, o e-book vem sendo uma coisa positiva, assim. Como foi dar o primeiro autógrafo? Foi com quantos anos? Foi com 13, Olha no só. lançamento do meu primeiro livro. E eu fiquei dias pensando como é que eu ia autografar. Porque autografar era coisa de gente chique, né? Eu não queria nem falar autografar, porque eu achava que ia parecer arrogante, sabe? Assim, dá licença, vou autografar. Então, assim, foi difícil. Aí, no final, eu acabei escrevendo só meu nome mesmo. E depois eu fiquei, gente, eu não tenho identidade, eu preciso de um autógrafo mesmo, de uma assinatura que seja minha. Então, eu criei um pra ficar bonitinho e hoje eu sou elogiada. As meninas gostam do meu autógrafo. E Lavínia, me conta, depois eu quero um autógrafo, hein? Ah, pode deixar. Basicamente, quais os temas que você escreve nos seus livros? Bom, sempre para jovens, é o público que eu gosto. E eu gosto de misturar romance, aventura, fantasia. E sempre, assim, trazer uma linha, um debate importante, relevância social no fundo. Esse livro, Entre Três Mundos, está na sua mão. Ele fala sobre uma protagonista negra. E a continuação dele chama Entre Três Segredos. E eu vou debatendo essas questões. E tudo com um pano de fundo. A história principal é a fantasia, a aventura, como ela vai descobrir quem ela é, os poderes mágicos. Mas eu gosto de trazer isso. E eu tenho um outro livro que é sobre uma protagonista cega. E aí envolveu muita pesquisa, muito trabalho. Ele tem até uma versão em braille, na Luiz de Bessa, na Biblioteca Pública Que bacana. da Praça da Liberdade. Teve um lançamento dele em braille. Que bacana. Então, eu gosto de trazer esses debates. A questão da representatividade é uma questão muito importante no meu trabalho. Por ver isso sendo... Importa muito e faz a diferença. Então, assim, eu gosto de trazer esse debate. Mas é sempre isso, eu gosto de misturar. Antes eu era do romance, eu só lia romance, só escrevia romance. Romance romântico, no caso, né? E depois eu fui abrindo para outras possibilidades. E hoje eu adoro a fantasia, o mistério. Eu peguei um pouco do Pedro Bandeira, fui muito influenciada pelo Pedro Bandeira. E acabei entrando e gostei. Legal. Eles estão gostando também. Marcos, Vitor, vocês se influenciam em outros autores e acham que isso é importante no processo de escrita? Eu influencio, inclusive ela está falando sobre mistério, suspense. Essa HQ que eu lancei essa semana tem basicamente isso, mistério, suspense. Eu me influencio, mas eu não na parte literária, mas nos filmes. Eu sou da escola dos anos 80 de Sessão da Tarde e muito filme voltado para esse tema para jovens e tudo mais. Então,
sempre nos filmes tinha muita aventura, tinha muito mistério, descobrir onde que está a arca, não sei o quê e tal. Então eu sempre gostei desse tipo de tema. E isso me marcou muito. A inspiração, ela existe, não tem como. Você acaba pegando algumas referências para você colocar na sua história e conseguir desenvolvê-la. Bom, eu tenho com certeza um grande inspirador Tá de São assim, Paulo, da Vitor? minha escrita. Eu sou paulista, Eu mas tinha não que te conta isso perguntar pra isso. ninguém, gente, por favor. Esse seu sotaque. Eu tô pensando. Conta não, porque você foi falar. Brincadeira. Mas pensando assim, quem me influencia na poesia, que foi quem me trouxe pra rua com a poesia, foi o poeta Sérgio Vaz, que é um poeta lá de São Paulo e tal, que leva a Cooperife, ele é a minha grande inspiração. E a provocação primeira que você fez sobre o mercado dos livros, os e-books, e que 74% da população não lê ou às vezes não tem acesso a isso, eu penso muito porque o livro ainda é um objeto muito caro. Independente se é uma editora independente ou algo mais consagrado, não sei, é algo de difícil acesso. E o e-book, na minha opinião, não horizontaliza isso, porque quem não tem dinheiro para comprar um livro não tem dinheiro para comprar um tablet também, não tem um celular que vai ser ótimo ler nele, sabe? Às vezes vai ler, mas de péssimo modo. E eu penso que existem outras estratégias para incentivar a leitura. Parece que a gente está pensando ela como adquirir um livro. E ler não é adquirir um livro. Ler é ler, sabe? E existem bibliotecas por aí, existem bibliotecas comunitárias. Quantos livros você não tem parado na sua casa que poderiam estar rodando por aí? Para que ter um livro, sabe? Então, acho que das estratégias que a gente espera das editoras é acessar esse tipo de coisa também. Fazer os próprios livros que ela já vendeu rodarem ali e tal. E outra maneira de incentivar essa leitura das pessoas é incentivando elas produzirem e serem publicadoras autônomas, sabe? Criar e lançar o seu zine, que é uma publicação independente, coisas nesse sentido. Na internet A também. internet, o Facebook, um blog, existem muitas maneiras de incentivar essa leitura. E eu fico pensando também, como você quer que uma pessoa lê se ela não se identifica com o que ela está lendo? Eu acho que essa questão da representatividade com certeza influencia muito nesses números, sabe? Eu vou comprar um livro, quando eu tenho essa condição, eu olho para a capa dele e eu já sei se eu me identifiquei ou não. Eu não preciso do conteúdo, muitas vezes. E acho que por aí também que a gente está falhando em chegar nas periferias, que é onde tem muita gente que precisa ler muito, sabe? Sem dúvida, concordo com você. É isso mesmo. No seu caso, Marcos, pegando aí o gancho do que o Vitor falou, o seu financiamento foi coletivo, veio por demanda. As pessoas queriam que você continuasse a sua história, e aí ela veio de uma forma autônoma por meio da HQ, né? Exatamente, nós fizemos uma campanha coletiva, já que várias pessoas pediram uma continuação do filme, e eu sabia que, para poder fazer essa continuação, eu precisava tentar gravar o mais rápido possível, porque as crianças que rodaram o filme já estavam crescendo. Então, a grande dificuldade é conseguir verba rápida para poder fazer uma continuação, e eu já estava querendo fazer uma continuação com efeitos especiais e tudo mais. Falei, bom, no mercado brasileiro, onde que você, para produzir um filme, tem que mandar para uma lei de incentivo, municipal, estadual, federal, isso demora para você ter uma resposta positiva ou não. Se você tendo uma resposta positiva, você vai captar, ou você vai conseguir a verba. Como eu falei, no primeiro filme foi um projeto de lei, demorou mais ou menos 1 ano e meio para eu conseguir o primeiro repasse da primeira verba para gravar o filme. Ainda tinha um segundo repasse que era para fazer a finalização. Isso durou aí mais ou menos uns 2 anos. Perfeito. Bom, essas formas aí, né, diferentes de publicação são muito bem-vindas, né? Com certeza. Eu acho que assim, as plataformas de autopublicação, elas realmente, os autores eles podem, né, lançar sozinhos, né, seus originais e tudo, mas eu acho que assim, o que a editora oferece muitas vezes, né, não é só escrever e lançar um livro, existe todo um trabalho de pós-lançamento também, né? Então, tem os eventos de lançamento e tem muita coisa para ser trabalhada que muitas vezes os autores jovens não pensam, como assessoria de imprensa. Ele precisa fazer o livro dele chegar às mãos dos críticos, das pessoas que vão resenhar, que vão escrever e vão recomendar, difundir e,
né, aquela leitura. Então, muitas vezes, não basta apenas ter uma boa ideia, escrever, ir para uma plataforma, conseguir o dinheiro e lançar. E o pós? E o pós-lançamento? Né? Então, existem várias questões sobre a cadeia, né, do livro, a questão do preço e tudo mais, que são muito complexas também. Acho que não daria tempo da gente abordar, mas concordo plenamente com várias opiniões que todo mundo falou. Mas eu acho que aquela história, né, se 50% da população não lê, né, apenas 50%. 74% não compram os livros. Nunca compraram. Nunca compraram, mas nós temos os dados dessa pesquisa, Retratos da Leitura, que 50% apenas é leitor. Então, a gente está meio a meio. Você pode olhar para isso e pensar assim, nossa, existe um grande mercado, vamos educar as pessoas, tornar esses 50% que não leem leitores e tal. Ou você pode olhar e falar assim, nossa, vamos trabalhar com outras coisas, porque as pessoas não leem. Então, a gente está nesse patamar. E que bom que estão. Parabéns para a Scripton por valorizar os autores jovens e dar aí oportunidade para que eles escrevam. A gente está com o tempo agora estourado. A gente vai continuar daqui a pouquinho. Bora lá, Atitude Santa. Atitude Santa hoje no Caleidoscópio. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, Tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, Tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que